Bom dia a todos, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à live de resultados do quarto trimestre e do ano de 2022 do Grupo Pardini. Estamos mais uma vez ao vivo aqui no nosso NTO em Vespasiano, Minas Gerais. Informamos que os participantes estão com os microfones desligados, apenas ouvindo a apresentação. Ao final da apresentação, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser feitas exclusivamente via chat. Eu vou ler as perguntas e os diretores vão respondê-las. Não abriremos o microfone para os participantes fazerem perguntas. Por favor, escrever o seu nome ao fazer a pergunta para que a gente saiba quem tá perguntando. Os slides da live estão disponíveis no nosso site, www.hermespardini.com.br/ri, dentro da seção central de resultados. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa live relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Instituto Hermes Pardini, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje estão presentes aqui conosco o Roberto Santoro, nosso diretor-presidente, Alessandro Ferreira, nosso vice-presidente, Camilo de Leles, nosso diretor executivo de Finanças e RI, Adriana Linhares, nossa diretora executiva de Negócios PSC, Guilherme Colares, nosso diretor executivo de Operações, Fernando Ramos, diretor executivo de Negócios Lab to Lab, João Alvarenga, diretor executivo de TI e Digital, e eu, que sou Carlos Biel, gerente executivo de RI e M&A. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Roberto Santoro, nosso presidente. Por favor, Roberto, pode prosseguir. Obrigado, Biel. Bom dia a todas e a todos, e é com muita satisfação que apresentaremos aqui os resultados do quarto trimestre de 2022 do nosso grupo. Como é de conhecimento, estamos nos preparando para uma combinação de negócios transformacional entre os grupos Fleury e Pardini, e que a operação está em análise do CAD, cumprindo todos os ritos necessários de análise do órgão regulador. Enquanto isso, nós seguimos trabalhando muito para entregar os resultados consistentes aos nossos acionistas, com a segurança de que também estamos fazendo o melhor de toda a sociedade brasileira, para a sociedade brasileira, garantindo o acesso ao melhor diagnóstico a quem precise e onde estiver, que é o nosso principal propósito. Eu gostaria de falar também sobre os resultados de 2022 e ao apresentar esses dados consolidados, é fundamental observarmos o crescimento sustentável que o Pardini vem alcançando ano a ano. Bom, por mais um ano, em 2022, batemos o nosso próprio recorde de produção, com mais de 165 milhões de exames realizados. A nossa receita bruta também superou a casa dos 2,2 bilhões de reais. E logo em seguida o Camilo apresentará os números em detalhes, mas é nítida a importância dos exames recorrentes versus os exames de Covid para a nossa geração de resultados, trimestre a trimestre de 2023. Em paralelo, o Pardini cresceu em volumes, em receita, em rentabilidade bruta e, mais uma vez, sem a dependência grande dos exames de Covid. Além da nossa recuperação esperada desses exames recorrentes pós-pandemia, acompanhamos a evolução de novas frentes estratégicas que a companhia possui. E com muito orgulho e graças ao trabalho de mais de 6 mil colaboradores do nosso grupo, o Pardini segue investindo durante os quase 3 anos de pandemia em tecnologia, logística, infraestrutura, transformação do nosso modelo produtivo e, principalmente, a maturidade digital da companhia. E agora, queria dar alguns detalhes sobre as unidades de negócio. A nossa unidade de negócio B2C, o Patient Service Center, no quarto TRI, ele apresentou uma expansão de 13,6% na receita bruta ex-Covid, quando comparado ao mesmo período do ano passado,
Já a receita bruta total do PSC, comparada com o quarto TRI de 21, cresceu 2,5%. Mas vale destacar que todas as regiões apresentaram crescimento de receita ex-Covid, mostrando a atratividade da companhia com todas as suas relações com clientes, operadores de saúde e os stakeholders. Mas destaca São Paulo, que mais que dobrou sua receita nesse período. Outro destaque importante foi a concretização de negociações com importantes planos de saúde, no caso, principalmente em Goiânia, que é o mercado que o Pardini detém a sua liderança, e São Paulo, que é um mercado em expansão do nosso grupo, garantindo a reposição de preços nesses dois mercados, principalmente. Aos poucos, nós vamos conseguindo realizar essa reposição em todos os mercados de atuação. Em relação ao nosso Lab-to-Lab, o nosso B2B, o crescimento em relação ao quarto TRI de 21 foi de 9,1%. Mantendo sempre a nossa missão recorrente de expansão no fomento de negócios com os laboratórios parceiros em todo o Brasil. E, mais uma vez, obtivemos crescimento sucessivo no número de clientes na base comparativa, ano a ano, do Lab-to-Lab. Queria destacar também que, em 22, também batemos o recorde em volume de laboratórios geradores de receita, ultrapassando, nesse ano, a marca de 7.000 empresas. Tem laboratórios, clínicas, hospitais e grande parte ali da cadeia de valor, que é um crescimento de 6,2% em número de clientes geradores de receita em relação a 2021. No final do ano passado, os nossos times fizeram um esforço grande para a recomposição de preços, tanto para os serviços de análises clínicas, medicina personalizada, bem como as operações hospitalares. E, dessa maneira, o desempenho de volume aliado aos repasses de preços ocorridos no primeiro TRI de 22 e quarto TRI de 22 resultaram em crescimento na receita bruta recorrente, mais uma vez ex-Covid, e também ex-toxicologia, no total de 14% no quarto TRI de 22. Sem considerarmos, mais uma vez, os exames de Covid, o crescimento no faturamento do quarto TRI de 22 foi 19,2% em relação ao mesmo período de 2021. Já o faturamento consolidado do Lab-to-Lab expandiu 8,1% em relação ao quarto TRI de 21. Falando um pouco de M&A, e depois o Camilo vai dar mais detalhes, o quarto TRI de 22 foi marcado pela integração das operações do CSV, que é o nosso Reference Lab em Vitória, Espírito Santo. E o processo de integração ocorreu de forma rápida e transparente para os nossos clientes, colaboradores, fornecedores, e já garantindo resultados positivos em nossa operação. Em novembro passado, também anunciamos a compra do laboratório Hugo Silviano Brandão, em Belo Horizonte, com foco em exames de alta especialização para o diagnóstico anatomopatológico, principalmente a sua relevância no diagnóstico oncológico. Por meio dessa operação em Belo Horizonte, conseguimos fortalecer nossa atuação na anatomia patológica, sabendo que é um dos elos principais aí da nossa relevância na oncologia. Conseguindo aumentar também o nosso volume de atendimento, não só os clientes de Belo Horizonte, mas também na região Sudeste. Queria reforçar agora que o Grupo Pardini é um case de crescimento sustentável, já há muitos anos. É importante reforçar, mais uma vez, a importância da medicina diagnóstica na cadeia de valor de saúde. Estamos falando de uma atividade essencialmente ambulatorial, fundamental para a parte das decisões médicas, principalmente na atenção primária quanto secundária, e na alta complexidade com seus exames especializados. E, com muito orgulho, chegamos a 2023 como uma empresa sustentável, atrativa, relevante, que entrega resultados expressivos aos acionistas e que, ao mesmo tempo, promove esse acesso, buscando o bem-estar social do nosso diagnóstico. E, de fato, somos uma das maiores infraestruturas de medicina diagnóstica para dar acesso a exames em todos os lugares do país.
O Pardini sempre teve em mente o seu core em medicina diagnóstica. Sempre foram criados vários negócios, mas o nosso core sempre foi infraestrutura em medicina diagnóstica. E os resultados apresentados, quando comparado a outros segmentos, nos mostram que estamos certos. Entendemos de medicina diagnóstica, entendemos de laboratório, de exames, de infraestrutura, em toda essa cadeia de suprimentos necessária para você abastecer todo o Brasil, recolher as amostras até grandes centros de produção especializada, é a nossa expertise. E essa experiência nos leva a produzir cada vez mais, com menor custo e fortalecendo a cadeia, valorizando o cliente, inovando sempre e sempre atentos à nossa transformação digital. Somos medicina diagnóstica de fato. Acreditamos que o nosso futuro será ainda mais promissor com a combinação de negócios com o Grupo Fleury. Teremos potencial de aumentar a competitividade, sermos ainda mais relevantes para toda a cadeia de saúde do país e gerando resultados de ponta a ponta, que é o nosso objetivo. Queria agradecer aqui a atenção de todos e passo a palavra para o nosso CFO, Camilo de Leles. Por favor, Camilo. Muito obrigado, Roberto, e bom dia a todos os participantes. Bom dia a todos, muito obrigado por participar da nossa live de resultados. Pode passar, por favor, Biel, slide. Não está passando, né? Então, aqui nós temos como destaque financeiro aí do quarto trimestre de 2022 e 2022. Estamos registrando nova... Oi, Camilo, com licença, eu só queria pedir, antes de você iniciar, a gente está com uma questão aqui do Q&A, a gente não conseguiu habilitar aqui o Q&A na ferramenta. Se os participantes puderem, por favor, mandar as perguntas, pode ser para o nosso e-mail do RI aqui, que é ri@grupopardini.com.br, para a gente poder ler as perguntas aqui. Obrigado. Pode passar mais um slide, Biel, por favor. Então, voltando aqui aos nossos resultados, como o Roberto comentou, aqui nós temos, como podemos ver, o nosso recorde de volume em 2022, onde registramos um crescimento de 17,9%, quase 18%. Produzimos aí 165 milhões de exames contra 140 milhões de exames em 2021. Já no quarto trimestre, nós podemos observar aí um crescimento de 14,2%. Registramos aí 41 milhões de volumes produzidos e no ano passado 35,9. Então, é um recorde de produção e, como o Roberto comentou, é um crescimento consistente. Nós podemos observar a cada trimestre que a gente tem conseguido muito mais produtividade dentro da nossa empresa. Pode passar, Biel. Nesse slide, nós podemos observar aí a questão da receita bruta. Considerando aí 2022, nós registramos uma receita bruta quase de 2,3 bilhões de reais, contra 2,1 bilhão de reais em 2021. Nós fazemos aqui uma análise considerando os números ex-Covid, onde podemos observar que a operação recorrente registra um crescimento de receita bruta em torno de 20,2%, considerando aí 2,1 bilhão em 2022 contra 1,7 bilhão em 2021. Já no quarto trimestre, o crescimento aí ex-Covid, nós podemos ver que foi 17,7%. Então, 535 milhões de receita bruta em 2020, no quarto trimestre de 2022 contra 458 milhões. Obviamente, esse crescimento é devido principalmente a um crescimento de volume e número de clientes do Lab-to-Lab, há um crescimento também de volume no PSC, nas praças, principalmente do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia, onde tem uma performance extraordinária. E também aí nós podemos também registramos no último trimestre de 2022, onde nós praticamos aí um ajuste dos preços do mercado do Lab-to-Lab. Pode passar, Biel. Aqui, simplesmente, para a gente ver como podemos ver que Covid já é passado, né? Hoje nós temos aí no quarto trimestre 22, representando somente 2,7
né, o percentual de receita de Covid na nossa receita bruta total, contra aí 27%, que foi lá no pico do Covid, terceiro trimestre de 2020 e quarto trimestre de 2021. Então é importante saber que, além de quarto trimestre, hoje, atualmente, essa participação ainda é menor ainda. Então, essa participação de Covid, ela está realmente ficando para trás. O lucro bruto, por sua vez, nós podemos verificar que nós temos um lucro bruto aí, 2022, 571 milhões contra 615 milhões do ano passado. Nós podemos analisar que houve ex-Covid, houve um crescimento de 14,5% no nosso lucro bruto, principalmente, obviamente, impulsionado pelos mesmos fatores que eu já comentei, questão de aumento do volume do Lab-to-Lab, repasse de preço e uma melhora na performance das unidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. Aí, no acumulado, nós podemos observar, no quarto trimestre de 2022, nós temos 135 milhões, ponto 4, em 2022, no quarto trimestre, contra 133 milhões no quarto trimestre de 2021. Podemos observar aí que, mesmo considerando aí o efeito Covid, nós estamos aí basicamente nos mesmos patamares do ano passado. Se você exclui aí o efeito Covid, nós temos um crescimento aí de quase 28% em relação ao período anterior, 27,8%, que nós podemos ver que é 130 milhões em 2022 contra 101 milhões em 2021. O EBITDA, por sua vez, vem registrando também um número recorde. No quarto trimestre de 2022, nós podemos ver aí um crescimento em torno de 47,3%. Se você compara a operação recorrente de 102 milhões contra 69 milhões em 2021, e, obviamente, aí, além dos fatores que eu já comentei, da questão de aumento de preço, performance, nós tivemos nesse período aí, é bom lembrar que nós tivemos a questão da Copa do Mundo, né? Nós agimos rapidamente na questão da Copa do Mundo, fizemos um período de férias coletivas, adequamos a empresa à questão da necessidade de volumes e número de atendimentos. Então, fizemos uma flexibilização da empresa nesse período de novembro e dezembro para adequar a empresa à necessidade do mercado. E com isso nós conseguimos aí ter realmente essa performance extraordinária nesse trimestre. No acumulado do ano, nós podemos observar aí que nós fechamos o ano quase 459 milhões de reais, contra 478 milhões de reais do ano anterior. Se você exclui o efeito Covid, nós temos aí 388 milhões em 2022 contra 300 milhões em 2021. Realmente um crescimento de 29,1%. Isso também, obviamente, devido a todos esses fatores que nós já comentamos. E esses fatores, principalmente que nós comentamos, existe a permanência desses fatores para o futuro. Que nós já estamos agora vendo esses efeitos agora também no primeiro trimestre de 2023. Pode passar, Bel. Despesas operacionais. Como podemos ver, nós mantemos aí um esforço grande, apesar de todo o efeito inflacionário que nós tivemos no período aí, tanto de 2021 como 2022, o efeito inflacionário, principalmente aí de efeito de mão de obra, efeito dos aluguéis, custos de serviços que nós tivemos, conseguimos manter em linha as nossas despesas operacionais. No quarto trimestre, muito próximo aí de 70 milhões no último trimestre de 2022, contra 67 milhões em 2021. Já no acumulado, obviamente, também mantendo o mesmo alinhamento, 262 milhões em 2022, contra 256 milhões em 2021. Percentualmente, nós mantemos aí muito alinhado a participação da receita do SG&A em relação à receita líquida, que é em torno aí de 11,5% que nós estamos mantendo. Por sua vez, o lucro líquido, registramos aí um lucro líquido de 41,6 milhões contra 40,3 milhões em 2021. Obviamente, mesmo considerando todo o efeito da receita e também do EBITDA, da questão do Covid, nós fizemos um esforço muito grande aí na questão, principalmente da questão do alinhamento das taxas
interbancárias e também aí na questão da taxa efetiva de impostos. Nós fizemos um esforço muito grande de manter alinhado esses percentuais. Então, nós temos aí, mesmo considerando o período que nós não tivemos quase nenhum volume de Covid, uma margem aí de 8,2% em relação à receita líquida no quarto trimestre. Que é o mesmo percentual em relação ao total do ano passado, 173 milhões contra 214 milhões. Pode passar, Biel. Aqui só reforçando aí a nossa geração de caixa. No quarto trimestre, nós tivemos aí uma geração de caixa de quase 87 milhões de reais, obviamente aí consolidado basicamente pela operação recorrente da empresa. No quarto trimestre de 2021, nós tivemos aí 96,9 milhões contra 44. Nesse mesmo período aí de 2021, nós tivemos um volume muito maior de investimento em capital de giro, em função, principalmente de estoque, problema de taxas, etc., também no CAPEX. Já no consolidado aí 2022, nós registramos aí uma geração de caixa de 296 milhões, e basicamente aí influenciada pela nossa operação recorrente da companhia, 123 milhões. A nossa dívida líquida, ela mantém bastante alinhada e temos uma alavancagem baixíssima, 0,4 na receita líquida em relação ao EBITDA. Hoje mantemos aí 192,3 milhões, representando um grau de alavancagem baixíssimo. Nós já temos todo um planejamento para a administração dessa dívida aí para o ano 2023, onde já temos todos aí o nosso calendário e o aging de vencimento de toda essa dívida e a nossa geração de recursos para assumir o pagamento dessas dívidas. O ROIC, por sua vez, aí registra um retorno de 32,4%, é o ROIC sem ágio, e basicamente alinhado com o último trimestre de 2022, que era 33,9%. Aqui só como um disclosure da nossa aplicação de recursos aí, nós vemos aí o nosso nível de investimento em CAPEX, mesmo durante um período de pandemia. Nós podemos ver aí que, principalmente na área de TI, como o Roberto comentou, a questão de digital, da modernização dos parques, a questão da segurança da informação. Então, nós tivemos aí nesses dois trimestres, nesses 2 anos, 21 e 22, quase 70 milhões de reais investidos na área de TI. E, historicamente, você pode observar que nunca houve esse tipo de investimento na área de TI. Outro investimento bastante significativo é na manutenção de todas as operações, principalmente aqui da área técnica e também a questão das unidades. Então, nós investimos aí, nos últimos 2 anos, mais de R$100 em CAPEX, na questão da manutenção. E no ano 2022, como podemos observar, nós tivemos aí um investimento altíssimo em expansão, principalmente aí no estado de São Paulo, onde duplicamos lá o nosso número de unidades. Então, esse é o nosso CAPEX, e para 2023 também, nós estaremos mantendo mais ou menos os mesmos níveis de CAPEX para os próximos anos. O Roberto já havia comentado, mas só para reforçar aqui, nós tivemos aí algumas operações de M&A aí no último trimestre de 2022. O CSV, Laboratório de Referência do Lab2Lab em Vitória, já conseguimos aí agora já fazer todo o processo de integração, já estamos com toda a administração da empresa já centralizada aqui no nosso NTO, e também o Hospital Hugo Silviano Brandão, onde tivemos também a aquisição no último trimestre de 2022. Também já estamos iniciando aí também o processo de integração e devemos finalizar nos próximos meses. Os ativos adquiridos da Davita também já estão todos em funcionamento com a abertura das 10 lojas em São Paulo, e também já podemos registrar um crescimento extraordinário na rampa lá de atendimento nessas novas unidades. Então, hoje, também organicamente, são 16 unidades abertas aí no estado de São Paulo. Então, gostaria agora de retornar a palavra ao Biel, e
gostaria de deixar aqui nosso agradecimento e também deixar aqui que o nosso trabalho permanece forte, apesar de toda essa combinação de negócio com Fleury, nós temos dedicação diária na manutenção do resultado dessa empresa. Muito obrigado a todos. Biel, pode voltar, por favor. Obrigado, Camilo. Eu queria reforçar aqui o pedido, né? Perguntas, por favor, enviem via e-mail aqui no nosso e-mail do RI, que o endereço é ri@grupopardini.com.br, e quem tiver o meu e-mail também pode mandar diretamente para mim, carlos.biel@grupopardini.com.br, porque a gente está com uma dificuldade de liberar o chat aqui, né, nessa reunião. A gente está com duas perguntas aqui já. Primeira pergunta, vou passar para o Dr. Guilherme Colares, que é sobre o nosso desempenho operacional aqui. A pergunta vem do Joaquim Roxo, da Atena Capital. Bom dia, Dr. Roberto e time. Poderiam falar um pouco sobre qual a capacidade ociosa atual do NTO? Quanto poderiam crescer em volume de exames sem ter que fazer CAPEX adicional relevante? Obrigado. Bom dia a todos. Muito obrigado pela pergunta, Joaquim. A gente tem tido esse crescimento bem importante, né, ano a ano, e o que a gente tem feito a gente tem descentralizado um pouco a produção. Então, o que tem acontecido é que a gente tem crescido bastante nos NTAs também, não só no NTO aqui de Belo Horizonte. Com isso, a gente ainda não ocupou os slots que a gente tinha dentro do projeto com novas máquinas na mesma automação. Então, a gente tem aquela capacidade adicional ainda toda aqui dentro do NTO para a gente poder crescer havendo necessidade. A gente só vai fazendo esses investimentos, em alguns casos entra como aluguel de máquinas, a partir do momento que a gente vai vendo a necessidade. A gente vai acompanhando o nível de serviço, vai acompanhando o TAT, que é o Turnaround Time, né, que é o tempo de liberação dos exames, e a gente vai mapeando essas necessidades. Investimentos, a gente tem feito alguns, principalmente nas áreas mais especializadas, porque aí sim você tem mais aquisição, principalmente na toxicologia, ano a ano, com o crescimento a gente vem fazendo essas aquisições, mas a gente tem total capacidade também de continuar crescendo. Inclusive, a gente está com um projeto dentro da área de toxicologia, que a gente tem chamado de Enterprise da toxicologia, que é exatamente para a gente desenhar um modelo mais lean de produção, e com isso a gente também aumenta a velocidade e melhora também o aproveitamento das máquinas, aumentando a capacidade. E quando vai ter necessidade, a gente vai fazendo mais investimentos. Então, eu estou bem tranquilo que a gente pode continuar, e a gente tem continuado no início desse ano, tem sido um crescimento bem importante, né? A gente consegue absorver tranquilamente esses volumes. Obrigado. Aqui, Colares, só complementando aqui, a média de 2022 foram em torno de 14 milhões de exames mês. Só para dar assim, um número, agora em março a nossa expectativa será em torno de 17 milhões de exames. Então nós já temos aí registrado um crescimento em relação à média do ano passado. Sem investimento, né, Guilherme? Exatamente. Acho que conseguido absorver esses crescimentos importantes com tranquilidade. Exato. Obrigado, Colares Camilo. Próxima pergunta vem da Estela, do JP Morgan, e eu vou passar para o Dr. Roberto responder. Sobre o crescimento orgânico nosso ex-Covid. Poderiam dar um pouco mais de informações sobre esse crescimento e também sobre a performance das nossas aquisições, né, recentes que nós fizemos nos últimos anos? Obrigado pela pergunta. Bom, em relação a gente não divulga um número específico, mas o Lab-to-Lab praticamente é todo orgânico, e a gente tem uma aquisição recente agora, mas a representatividade em volume e receita é pequena. E no nosso último ano, em 2022, que eu posso passar aqui no quarto TRI, organicamente a gente cresceu no Lab-to-Lab, no B2B,
2 dígitos altos. E durante um ano, 2 dígitos médio. Esse é o orgânico do Lab to Lab. E, em relação ao B2C, ao Patient Service Center, a gente tem algumas situações assim de mercado que eu posso, na nossa análise mercadológica, inteligência competitiva, o mercado orgânico de PSC, de B2C, cresce algo em torno entre 8% e 9%. Em grandes operações, mercados maduros, com grande market share, é um crescimento menor, dado o tamanho da base existente em determinados mercados, que a empresa é relevante. Aí esse crescimento já fica em torno de 5%, 6% organicamente, de uma maneira geral que eu estou falando. Então, o nosso crescimento no ano está em próximo aí de 2 dígitos médio, quando você considera o PSC e orgânico e inorgânico. Quando você considera o orgânico, somente está algo em torno de 1 dígito médio. Esses são os números que a gente poderia passar aqui. Só complementando ainda, Roberto, com a Estela, nós já realizamos 20 aquisições nesse período aí, desde o início que nós estamos aqui na empresa. De todas as aquisições, já são quase 95% todas já incorporadas, e já temos toda aí a questão dos benefícios da incorporação. As últimas aquisições, nós estamos terminando agora o período de integração. Obviamente, nesse período de integração, você tem um gasto a mais, que é todo o ajuste de uma empresa com capital aberto, com uma empresa que era uma empresa de dono, mas, sem exceção, todas as empresas já estão dentro daqueles níveis de performance que nós previmos no nosso estudo de fluxo de caixa. Obrigado, Camilo. Obrigado, Estela, pela pergunta também. Obrigado, Roberto Camilo. A gente tem mais uma pergunta do Luca Marquezini. Na verdade, são 3 perguntas aqui, acho que vão ter múltiplas respostas aqui. A primeira é: até quando as aberturas em São Paulo vão seguir pressionando custos? É a primeira pergunta. A segunda é: estamos vendo o ticket médio sendo impactado pelo Covid e também por toxicologia. Qual a expectativa para os reajustes de preço esse ano? E a terceira é: como estão observando a competição no mercado Lab to Lab? Viram um arrefecimento do cenário competitivo ou ele ainda segue desafiador? Por favor, Alessandro. Bom dia a todos, a todas. Obrigado aí pela participação e pela pergunta. Durante o ano de 2022, a gente teve muito êxito nos repasses de preço, né, nas recomposições de preço, nos 2 mercados, tanto no Lab to Lab quanto no PSC. A gente conseguiu negociar com praticamente com todos os operadores e com as principais operadoras em todas as praças. Nas praças relevantes, como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, esses reajustes de preço eles foram dentro do previsto, né, pela companhia, dentro do que estava orçado. Isso ajudou aí nessa performance que vocês acabaram de ver aí de números consistentes de crescimento. Também no Lab to Lab, ano passado, nós fizemos uma recomposição antecipada, dado o aumento de custos que nós tivemos decorrentes a inflacionamento. Isso foi, ano passado, seguido pelos principais concorrentes, também sentindo essas questões de necessidade de rentabilização. Esse ano, nós cremos que nós temos outro desafio, como o Roberto colocou, do mercado de saúde, mas nas primeiras negociações feitas com operadores de saúde, a gente tem sinalizações interessantes também de recomposição de preço. A gente acredita que vai ser um ano um pouco mais difícil de ter reajustes mais altos, dada a alta sinistralidade que ocorre nas operadoras, nas fontes pagadoras hoje em dia.
Então, você tem um aumento de demanda, como o Camilo colocou aí, dá para ver a volumetria que a gente está com previsão de fazer agora em março, né, Camila? Algo em torno de 16, 17 milhões de exames. Isso reflete a sinistralidade da operadora. Então, dada essa alta sinistralidade, vai ser um pouco mais difícil ano passado, mas é uma prática que a cada vencimento de contrato é feito, sim, uma negociação de recomposição de preços. Então, a gente vai continuar esse trabalho, como o Camilo colocou, independente da combinação de negócio, a gente continua esse trabalho persistente de recomposição de preços e colabora bastante aí com os resultados. Só completando aqui, Alessandro, que a pergunta tem a ver com São Paulo também. Lembrar que São Paulo é uma grande expansão do Grupo Pardini, né? Vocês sabem aí do nosso volume de abertura de unidades, a operação cresce, a nossa relevância em São Paulo cresce também, não só na relação com operadores de saúde, médicos, enfim, as pessoas que utilizam os nossos serviços. E o volume, ele foi muito representativo, principalmente no quarto tri. Nós estamos ficando cada vez mais relevantes. É claro que quando você introduz custo fixo no mercado altamente competitivo, você tem toda a rampa necessária para que você possa fazer novas relações com operadoras, ter ali a experiência do cliente, o reconhecimento da marca, a prescrição do médico, enfim, é uma série de fatores que conduzem a essa dinâmica de crescimento. E ali nós estamos cada vez melhor, porque o volume tem aumentado mais do que o nosso crescimento médio e está em rampa e cada vez mais diluindo os custos fixos que nós introduzimos lá. Então, é uma operação que está sendo cada vez mais bem sucedida. A outra pergunta sobre ticket médio sendo impactado pelo Covid também por toxicologia. Qual a expectativa para o reajuste de preço nesse ano? Bom, em relação a Covid, o Camilo detalhou muito bem o ex-Covid, enfim, a relevância, acho que é possível tirar as conclusões em relação ao Covid. Em relação à toxicologia, o mercado endereçado aumentou com o exame do meio, que foi uma regulação que aconteceu, um exame muito importante, o impacto aí principalmente nos acidentes laborais e também nos acidentes de trânsito, de motoristas profissionais, foi muito relevante e é um exame que realmente tende a aumentar o seu mercado endereçado, de alguma forma ou de outra. No futuro, talvez, todos nós, seja a primeira habilitação, alguma renovação, pode passar um dia por um exame desse, que é um exame extremamente importante no impacto social. E a toxicologia ainda tem alguns desafios, como as cobranças de multa, fiscalização, enfim, dos exames dos motoristas profissionais. Em relação às categorias profissionais, tem cada vez mais se aproximando aí de uma nova regulação, enfim, que isso possa ser introduzido no E-Social também, como não só nas admissões, nas demissões também, que é um exame extremamente importante nessa parte aí laboral relacionada à toxicologia forense, né? E em relação à última pergunta, foi em relação ao reajuste do Lab to Lab, né? Você quer falar, Fernando? Por favor. Então, vamos lá. Com relação ao reajuste do Lab to Lab, eu só queria, antes de responder essa pergunta, Roberto, só fazer um rápido comentário, fazendo um link já com essa pergunta, com um questionamento que o Luca nos fez sobre a competição no mercado Lab to Lab. Ele pergunta se a gente viu um arrefecimento do cenário competitivo, se ele segue desafiador, né? E com relação a isso, acho que é importante deixar claro para o Luca, para todos os participantes do mercado, que o mercado Lab to Lab, ele permanece muito competitivo. Tá? É um mercado duro, é um mercado que a gente tem grandes concorrentes, é um mercado que a gente tem observado o aparecimento aí de pequenos apoios regionais aí, como sempre aconteceu historicamente, mas como eu tenho apontado aqui nas calls de resultado aí nos últimos trimestres, a gente vem observando maior racionalidade
né, dos players do mercado aí ao longo desses últimos 2 anos, principalmente, né? E acho que uma grande evidência dessa racionalidade vem sendo um ponto que o Roberto comentou e o Camilo reforçou, que é a questão do reajuste de preço, né? Então, já entrando um pouco nessa pergunta, a gente praticou em 2022 2 etapas de reajuste de preço, tá? Então, em janeiro de 22, a gente promoveu um reajuste que já seria realizado em 2022, como já estava programado antecipadamente, e a gente tinha um reajuste de preço programado agora para janeiro de 2023, que foi antecipado, tá? Então, ele foi implementado no mês de outubro de 2022, ou seja, 3 meses de antecedência. Por que a gente fez essa antecipação? Por conta de pressão inflacionária aí de alguns fornecedores importantes aqui do grupo, tá? Então, isso fez com que a gente antecipasse para conseguir, de certa forma, equilibrar aí a questão dos custos e das receitas, tá? Então, o reajuste de 2023, então, ele já foi realizado agora no finalzinho de 2022, e o Carlos também, ele pergunta qual foi o percentual médio de reajuste. Assim, Carlos, assim, a gente não pode falar qual foi o percentual médio de reajuste, porque é uma informação estratégica do grupo, né? Mas o que eu sinalizo para você é o seguinte: a gente, historicamente, aí, desde o IPO, a gente tinha uma meta de ter um reajuste aí de pelo menos 50% do IPCA do ano, tá? Então, você pode ficar tranquilo que esse direcionamento ele foi realizado tanto observando aí o reajuste que foi implementado em janeiro, quanto que foi implementado aí no mês de outubro, tá? Então, ele observou aí esse nosso target de 50% do IPCA. Obrigado pelas perguntas. Fernando, só para complementar, porque foi falado de ticket médio, lembrar que a gente teve um crescimento orgânico, aumentou a nossa base de clientes, e tem um grupo de clientes iniciais que ainda tem uma rampa da especialização, alterando também o ticket médio. Então, esse crescimento na nossa base também interfere devido à rampa da alta especialização, que tem tickets maiores. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Ramos, Roberto. Essa pergunta do Carlos Nunes encerra a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu volto a palavra ao Roberto para as considerações finais. Roberto, por favor. Tá no mudo, Roberto. O microfone não está aberto, Roberto. Agora sim. Tem mais perguntas, Biel? Não, só suas considerações Ah, finais, por favor. Tá bom. Obrigado. Primeiro, eu queria agradecer a todas e a todos aqui presentes e agradecer pelas perguntas também, pelo interesse no Grupo Pardini. Agradecendo novamente todos os nossos colaboradores que nos ajudaram a estar aqui hoje. Agradecer a toda a diretoria, os nossos sócios, conselho, e o mais importante que eu queria passar nessa mensagem é que o Pardini ele vem crescendo de forma consistente. É claro que há mercado que é divulgado desde 2017, mas se a gente considerar o período aí de 2008 para cá, são crescimentos relevantes, consistentes, reforçando o papel do que é a medicina diagnóstica, do que é o laboratório na cadeia de saúde no Brasil. E a gente observou vários movimentos, enfim, vários questionamentos durante esses anos todos relativos à importância da medicina diagnóstica, as barreiras de entrada, a assunção de outras
formas de saúde, mas vamos lembrar que em todo o mundo, seja nas Américas, na América do Norte, na Europa, na Ásia, a medicina diagnóstica é uma parte core, essencial, principalmente na sua integração e resolutividade junto com a atenção primária. E a gente vem observando vários movimentos necessários, né, na transformação da saúde, na economia em saúde. Mas é importante não desconsiderar que é uma atividade densa, que demanda análises de base científica, demanda pesquisa e desenvolvimento e uma assertividade e uma acurácia na divulgação dos resultados, grande investimento em infraestrutura, e agora a gente está vendo aí os modelos de transformação de modelo de produção, mais automação, mais inteligência, uso de inteligência artificial, e o nosso pensamento que a medicina diagnóstica ainda se tornará muito relevante nos próximos anos, devido à sua capacidade de acesso, principalmente no nível ambulatorial, no nível municipal. Lembrar que a gestão de saúde no Brasil é de execução municipal, na grande maioria dos municípios, e quando você tem uma operação de B2B, Lab to Lab, acessando nessa capilaridade esses municípios, você está bem integrado ali na execução de saúde no Brasil. Então, a nossa crença é que a medicina diagnóstica será cada vez mais relevante, e com seus novos elos mais importante aí no ecossistema de saúde. E as empresas de medicina diagnóstica, de uma maneira geral, elas já tiveram momentos de transformação digital na relação do cliente, muitas vezes anterior a outros negócios em saúde, e essa maturidade digital alcançada ao longo desses anos nos prepara para ser, talvez, aí um dos principais players e com relevância na relação do cliente, e cada vez mais mais digital nessas relações. Então, acho que é só uma mensagem mostrando que a relevância que nós temos em toda a cadeia. Mais uma vez, eu queria agradecer a todas e a todos e muito obrigado. Para terminar, a nossa área de RI está com o Carlos Biel, está à disposição para qualquer dúvida, para qualquer contato. Obrigado a todos e a todas.